Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje estamos dando sequência ao nosso estudo para a classe de jovens da CPAD, terceiro trimestre de 2021 e esta é a nossa terceira lição. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Esta lição será ministrada no próximo dia 18 de julho de 2021 e o tema proposto para este terceiro trimestre: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Lições comentadas pelo pastor Israel Tiago Trota. Esta lição já é a nossa terceira lição e vamos falar sobre Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. E eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. E após esta oração, iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Então, aperte o cinto e feche seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga-nos iluminação e que esta palavra possa ser enriquecedora, esclarecedora. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos fazer todas as nossas leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, o texto do dia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. A síntese desta lição: mesmo em contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E a nossa leitura bíblica está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. E eu peço que você dê uma pausa agora neste vídeo, que você possa fazer todas as leituras que irão fundamentar nossa reflexão a partir deste momento. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer: seja muito bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever neste portal, sem antes ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado, o seu comentário que muito nos traz alegria e também ajuda-nos a conhecer o seu feedback em relação a este trabalho. Você que já faz parte dos mais de 600 inscritos deste portal bíblico, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e você sabe, você tem liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias eclesiásticas, nas suas mídias sociais, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Hoje vamos falar a respeito de um profeta chamado Joel e o tema: o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Esta lição é uma lição que busca trazer verdades espirituais importantíssimas. Então, toda atenção é pouca ao longo desta reflexão e ao longo da nossa preparação para a ministração em classe de escola bíblica dominical. Este portal bíblico busca auxiliar você, querido professor, e ser um subsídio bíblico teológico simplificado para facilitar o seu aprendizado e o ensino em classe de escola bíblica dominical. Os objetivos propostos para esta reflexão: o primeiro é expor o contexto histórico da calamidade pública apresentada na profecia de Joel. O segundo, explicar a importância de uma conversão sincera como um ato antecipatório ao recebimento do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como queira. E o terceiro, explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. Então, este profeta é um profeta que vai dedicar a sua vida e o seu ministério a Deus, e ainda muito jovem é convocado para este santo ofício.
Então, começa a anunciar a sua palavra a partir de alguns anúncios de desastres naturais que estavam prestes a acontecer. Uma praga de gafanhotos vinda do deserto, uma grande fome, seca, incêndios, invasões militares e desastres nos céus. Este é o enredo deste pequeno livro profético. São apenas 3 capítulos e eu sugiro que você faça a leitura destes 3 capítulos ou você coloque aí e peça o Cid Moreira para ler esse texto para você. Eu tenho certeza que vai ser muito emocionante e muito edificante. Faça isso e você terá uma boa experiência ouvindo também o texto em uma versão com uma linguagem simplificada que vai facilitar o nosso entendimento, o seu entendimento. Aquela terra, a terra da promessa, outrora dada pelo Senhor, seria ferida com uma devastação jamais vista. Os desastres eram uma forma de punição de Deus pelos pecados cometidos pelo povo de Judá. Embora aqui o contexto nos fale a respeito de Israel, nós sabemos que este profeta profetiza no reino do sul, agora o reino dividido, estamos falando do reino de Judá. Então o profeta Joel vai revelar ao povo de Deus naquele tempo acontecimentos futuros e o que eles deveriam fazer para que essas catástrofes anunciadas não os atingissem. Ele vai advertir aquele povo daquela geração, dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Joel capítulo 2. E você pode encontrar este texto a partir do versículo 2 até o versículo 12. Somente um arrependimento genuíno, sincero, verdadeiro poderia mover o coração de Deus para que estas sanções pudessem ser removidas e a paz pudesse agora imperar e governar dentro do contexto Judá. Eu quero projetar na tela do teu smartphone, do seu celular, informações que julgo serem muito importantes e você pode dar uma pausa e fazer um print desta tela para que você use este conteúdo na sua classe de escola bíblica. Este quadro é justamente para mostrar a mim e a você algumas características pontuais e especiais do livro do profeta Joel. Então esta lição ela é muito preciosa, ela é gloriosa por demais e nós vamos falar sobre o profeta Joel. Quem é este homem? Que profeta é este? O segundo, o contexto histórico então da sua profecia. E o terceiro ponto, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Quem era este homem? Nós sabemos, à luz do livro que leva o seu nome, o livro profético de Joel, que o seu nome é justamente Yoel, que no hebraico significa Jeová é Deus ou o Senhor é Deus. Na cultura hebraica, eu sempre gosto de dizer isso, havia uma questão interessantíssima relacionada ao nome do indivíduo, apresentando uma conexão muito forte com alguns aspectos da vida desse indivíduo. E eu costumo dizer que esses nomes eram circunstanciais, né? No momento em que esta criança nascia, algum evento, alguma circunstância específica poderia ditar o nome que este bebê recém-nascido receberia. Veja, por exemplo, Jacó é chamado aquele que agarra o calcanhar porque ele nasceu justamente agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Então é uma característica circunstancial que deu nome a Jacó. Então veja, diferente da cultura moderna, onde nós geralmente colocamos nos nossos filhos nomes do jogador de futebol na moda, do craque da seleção brasileira, das pessoas que estão aí estreando no cinema e no teatro, veja, diferentemente, o povo e a cultura daquele tempo tinha uma outra perspectiva e uma visão muito mais interessante. Por exemplo, o pai de Joel se chama Petuel, ou se chamava Petuel, melhor dizendo, que significa justamente persuadido por Deus.
Então, nós podemos aqui concluir, uma vez que os nomes eram circunstanciais, que Joel, ou o sentido pleno da palavra, o Senhor é Deus, é uma profissão de fé, podemos dizer assim, da parte do pai de Joel, chamado Petuel. Então veja, é nesse momento, e é um momento catastrófico, que Joel entra na história. Não é diferente e não é difícil entender então que este nome se torne tão importante na vida deste profeta. O Senhor é Deus. Esta mensagem, veja, não foi pregada em um período de prosperidade, em um período de bonança, mas em um período de grande sofrimento, de agonia, de infortúnio, momento de dor. E é justamente nos momentos de dores que, às vezes, gera um colapso na nossa fé, na minha fé, na sua fé, de modo que muitos chegam até mesmo a arguir a gestão de Deus, ou seja, começam a contestar esta gestão, este governo de Deus sobre suas vidas. Como Joel, devemos testemunhar então nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou até mesmo desfavoráveis, pois como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas todavia possuindo tudo, é o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. É bem verdade que as adversidades e as aflições não podem nos afastar da presença de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Esta é uma verdade bíblica e sabemos que aquilo que passamos, a Bíblia diz que é leve e momentânea tribulação e gerará em nós um peso eterno de glória. O segundo ponto, para quem Joel profetiza? Quem é o destinatário desta mensagem gloriosa proposta nestes 3 capítulos do livro de Joel? Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado, acredite você, apenas em 2 ocasiões, sendo que uma delas é justamente no livro que leva o seu nome, no capítulo 1, quando ele faz a sua apresentação, quando lemos palavra do Senhor, que fora dirigida a Joel, filho de Petuel. E a segunda menção deste profeta dentro de todo o cânon sagrado está justamente no cumprimento, e vamos dizer, no cumprimento parcial de sua profecia, que encontramos agora em Atos capítulo 2, versículo 16, e ali Pedro, porém, pondo-se em pé na presença dos 11, levantou então a sua voz e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que fora predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dias, e profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 14 e 16. Mas veja, entendo à luz do contexto de Joel e à luz do contexto de Atos, que aqui há um cumprimento, eu diria, parcial daquilo que fora profetizado pelo profeta Joel. O texto bíblico, então, não vai nos dar muitas informações sobre a vida deste profeta, de onde ele veio, a sua origem de forma mais precisa, e tudo que sabemos sobre este profeta, vamos aprender por inferência. Devido à sua familiaridade, por exemplo, com o templo, ele tem sido identificado então como um profeta do templo, ou até mesmo como um sacerdote. Ele poderia ter sido um sacerdote, uma vez que as suas profecias demonstram, por exemplo, muita familiaridade com as cerimônias que eram agora executadas no templo.
Então, o profeta Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala justamente para o seu povo. Então, agora o reino dividido, é bom que tenhamos compreensão do reino dividido, agora então falando do reino do sul. No entanto, a sua profecia também, ela é ampla, ela é abrangente, de modo que acolhe até mesmo a igreja de Cristo, conforme agora o apóstolo Pedro entende que há agora o cumprimento daquilo que Joel dissera ali em Atos capítulo 2, naquele evento que conhecemos como a efusão do Espírito Santo de Deus, o derramar do Espírito Santo de Deus naquela festividade de Pentecostes. Então, não podemos negar que também existe um caráter abrangente e escatológico, e eu diria que é sem sombra de dúvida o caráter da palavra profética de Joel, tendo no dia de Pentecostes um parcial cumprimento. Veja, então há também este caráter abrangente e escatológico. Escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. Então sabemos que a palavra profética de Joel tem este cunho escatológico. Agora, qual o período que este profeta então atua, exerce o seu ministério? Quando ele profetiza? Há muitos debates sobre o tempo em que Joel agora exerce o seu ministério profético. Alguns consideram que ele tenha sido contemporâneo de Amós, outros acreditam que ele tenha sido contemporâneo de Eliseu, e a tradição judaica considerava o livro de Joel o mais antigo entre os profetas maiores e menores. Olha que curioso, mas isso é uma tradição judaica que assim considerava. Já falamos e novamente falamos, o que aprendemos, aprendemos por inferência. Então, de acordo com as evidências agora internas do livro profético de Joel, vamos entender que ele profetizou no tempo do rei Joás, rei de Judá, por volta então dos anos 835 a 830 antes de Cristo, pois justamente o livro não cita o nome de nenhum rei, é importante ter esta informação, e que também este era um período de menoridade do governo de Joás, quando o sacerdote Joiada respondia então pela liderança da nação, né? O pequeno Joás, que foi salvo agora, pois a nefasta Atalia, filha de Acabe, estava matando todos os filhos de Acasias, seu filho, e este pequeno Joás foi poupado, foi preservado e daqui a pouco está assumindo o governo do Reino do Sul. Então veja, o livro não faz menção alguma, pelo menos de forma direta, aos inimigos daquele povo naquele tempo, como por exemplo a Babilônia, a Síria, os sírios, pois os inimigos justamente eram outros, e podemos ler alguma referência a Tiro, a Sidom e também aos povos da Filístia. Então veja, a idolatria não vai representar, isso é interessante, a idolatria não vai representar um problema dentro do contexto de profecia, considerando que justamente no período de governo de Joás, o período de adoração a Baal, estava em declínio, ou podemos dizer que já estava quase que por terminada. Basta lembrar que o centro de culto a Baal estava justamente quase que nesse período sendo eliminada por Jeú, quando Jeú elimina os profetas de Baal, bem como a casa de Acabe. O problema do povo, então, não era a idolatria, mas tinha um problema que pode ser tão grave quanto, e é justamente a apatia. E qual é o sentido, ou qual a definição de apatia, pastor? Ora, apatia nada mais é do que falta de emoção, falta de motivação, o desejo de procrastinar, ou até mesmo a falta de entusiasmo. A apatia também pode ser relacionada ao aspecto de indiferença. E esta indiferença religiosa, ela é tão grave, ela é tão severa quanto a idolatria e quanto a apostasia, que é justamente o abandono da fé,
Podemos dizer então que a apatia é o prelúdio, é aquilo que precede justamente este abandono da fé que nós conhecemos como apostasia. Então, é algo sério, é algo grave e talvez muitos que estão diante desta lição, eu ouso dizer que estão em plena demonstração de apatia, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida para que você se restabeleça em Cristo, para que você se fortaleça em Cristo, que você busque este ânimo, que você busque esse entusiasmo tão necessário à vida cristã e aos desafios que a vida cristã nos propõe. O segundo ponto, o contexto histórico da profecia de Joel. Um contexto interessante está relacionado, por exemplo, à grande praga de gafanhotos, e Joel vai apresentar essa devastação. É o pasto que não tem mais alimento para os animais do campo, é a água que não existe mais, há uma grave seca, a fome que atinge toda a nação de Judá, justamente ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. E isso é uma coisa tão séria. É uma coisa tão séria que, por exemplo, quando estudamos um pouco sobre este aspecto, nós aprendemos uma coisa curiosa. Os gafanhotos, por exemplo, não fazem mal algum ao ser humano. Existem até alguns profetas que tinham o gafanhoto como parte de suas dietas, mas podem gerar grandes e graves prejuízos relacionados à economia e também à atividade agrícola. Por quê? Porque há um grande prejuízo justamente nesta atividade agrícola, que também pode chegar até mesmo à questão da pecuária, porque os insetos se alimentam justamente de recursos que são usados nessas atividades agrícola e pecuária. Eles também causam grandes danos à vegetação nativa. Apenas em caráter de informação, no ano de 2020, não estamos tão distante de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu um alerta sobre uma nuvem de gafanhotos que estava deixando a Argentina e avançava em direção ao Brasil e ao Uruguai. Você deve se lembrar, e muitos ficaram preocupados, principalmente aqueles que lidavam com a agricultura e pecuária no sul do nosso Brasil. Então veja, a ideia do profeta aqui é justamente registrar um acontecimento terrível para a posteridade, um legado escriturístico necessário para aquela geração e que as gerações seguintes pudessem ter conhecimento sobre aquela grave catástrofe que atingiu a nação de Judá. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Joel capítulo 1, versículos 3 e 4. Então trata-se de um evento histórico, de um texto narrando para mim e para você uma devastação plena e total. O que ficou então da lagarta, como já lemos, comeu o gafanhoto, o que sobrou do gafanhoto a locusta comeu, e o que sobrou da locusta o pulgão agora termina de comer. É interessante que existem algumas visões, né, de alguns ministérios, de uma pregação, de uma teologia terrível chamada de maldição hereditária, e algumas pessoas trazem uma interpretação equivocada sobre este contexto de que, por exemplo, existem demônios classificados como cada uma dessas características aqui apresentadas, mas a verdade, no original hebraico, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão é justamente insetos da mesma espécie que estão apenas se diferenciando no estado de crescimento ou de desenvolvimento deste inseto. O gafanhoto, então, possui essas 4 fases, que justamente a lagarta representa o gafanhoto em seu estágio inicial. Ao nascer sem asas, quando apenas consegue roer, o gafanhoto começa a apresentar então este estágio e começa a procriar e até mesmo se multiplicar.
No estágio de locusta, é importante notar que agora ele desenvolve asas e começa a voar por aí, mas voa de uma forma desordenada, desequilibrada, mais salta do que voa. E quando ele atinge, então, ao ápice do seu desenvolvimento, como um pulgão, então ele está plenamente desenvolvido e voa por aí com os seus bandos, com as nuvens que são conhecidas. Então, veja, Judá foi desolada por causa do ataque de gafanhotos em seus vários estágios de desenvolvimento. O descaso para com o Deus daquela nação precipitou o povo à assolação. E é importante notar que ainda que este evento tenha sido uma realidade naquele tempo para Judá, sabemos que esconde uma verdade profética que poderia anunciar até mesmo os babilônios e que também podem apontar ainda para um evento futuro, onde as nações da terra virão como gafanhotos bem organizados para pelejar contra Israel. Isso não pode ser ignorado em hipótese alguma. Então o que gera isso? Justamente o descaso do povo para com Deus. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Não pense, eu e você, que vamos virar as costas para Deus e que vamos ter êxito na nossa vida. É uma mentira acreditar que podemos ter êxito sem a presença de Deus. Isso precisa ser uma verdade. O povo de Israel precisava se apegar àquilo que encontramos em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, que diz: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Então veja, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, aquela catástrofe, aquela desolação poderia ter sido evitada? É claro que poderia ser evitada. E ela poderia ter sido evitada se o povo de Judá estivesse alinhado em obediência a Deus, lembrando e vivendo os preceitos estabelecidos por Deus. O que isso significa para mim? E para você? Para você também. Significa que se eu e você estivermos vivendo aquilo que a palavra de Deus prescreve para que vivamos, também iremos ser poupados das catástrofes que, por certo, virão sobre esta terra. Aqui entra até o aspecto da mentalidade ou da teologia pré-tribulacionista, onde a igreja será tirada e será privada deste momento de ira que abaterá sobre esta terra. O segundo ponto, indiferença da sua geração. Os compatriotas de Ageu estavam totalmente indiferentes diante daquela tragédia anunciada. Acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam. É o acaso, é o destino, não há como lutar contra isso. O profeta agora começa então a sua mensagem fazendo uma invocação solene para chamar a atenção daquele povo. Suas palavras iniciais foram justamente isso. Ouvir isto era algo aterrador, era algo inédito aquilo que estava acontecendo. Uma nuvem de gafanhotos era algo inédito, pastor? Não. Já haviam acontecido, por exemplo, você se lembra da 8ª praga no Egito? Ora, foi justamente uma nuvem de gafanhoto que assolou também o Egito. Mas aquilo que o profeta estava dizendo, ouve isto, ó anciãos, escutai todos os moradores da terra. Porventura, isso aconteceu em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Joel não está ignorando aquilo que aconteceu no Egito, mas Joel está dizendo que a proporção daquilo que está acontecendo agora é algo inédito. Teria sido pior, com toda certeza, à luz do texto de Joel, do que, por exemplo, aquilo que acontecera lá no Egito, quando o Senhor tratando os deuses do Egito e o próprio faraó, que este impedia a saída do povo do Egito. Os ébrios deveriam se despertar, os beberrões deveriam se despertar e estar atentos. Aquele que entrega a bebida, ébrio é isso, é um embriagado, é um bêbado, aquele que está entregue à bebida. As virgens deveriam lamentar
E os sacerdotes deveriam gemer e deveriam clamar: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemeis, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação fora cortadas da casa do vosso Deus. As ofertas de manjares que estavam associadas às sementes, aos grãos, às verduras, estavam cessadas porque havia uma grande fome e uma grave seca naquela terra. A devastação ela é tão grande que vai promover justamente isso. Não há o que oferecer a Deus através das suas ofertas de manjares, que é justamente produtos vegetais que constituem esta oferta e principal alimentação daquele povo. Farinha, azeite, trigo, vinho, não existe isso mais. Não existe mais. O povo corria com as libações, o mesmo ocorria com as ofertas de libações e com o vinho. A seca vai alastrar pela terra. Olha a gravidade do contexto que está proposto. Fala de uma sequidão. A sequidão que revela o coração seco, árido daquele povo. E também há uma sequidão moral e espiritual nos dias em que vivemos e que está gerando uma sequidão, uma aridez no mundo em que vivemos, onde o amor está sendo agora esgotado, o pecado tem se multiplicado e é justamente consequência da multiplicação do pecado. A multiplicação da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam justamente acabar, esfriar e entrar nesse aspecto de apatia. Então o nosso desafio enquanto igreja, enquanto cristão, é justamente vencer esse sentimento de apatia e trazer novamente esse entusiasmo ao nosso coração. Não havia como apresentar as ofertas a Deus. Os elementos do culto não estavam agora prontos e não haviam esses elementos para se apresentar a Deus. Havia agora uma interrupção da adoração ao Senhor e isso era a maior das calamidades. A maior calamidade não era apenas o pasto estar seco, os rios e os ribeiros estarem secos, não haver mantimento nos celeiros, não haver vinho dentro do odre, não haver o mosto, não haver o azeite. Mas a pior crise nesta calamidade era justamente esta interrupção do culto e adoração a Deus. Joel se incomoda de tal forma com a indiferença daquela geração. Por esta razão, ele clama e chama a atenção dizendo: toca a trombeta em Sião. Chame a atenção deste povo de alguma forma. Vamos fazer uma grande convocação dentro deste povo para que esta apatia vá embora e o entusiasmo novamente tome conta dos corações. Então, quando há esta convocação, o profeta diz que de fato calamidades estavam por vir. Às vezes, a gente não gosta de dizer isso, muitos não gostam de pregar isso, mas esta é uma verdade que encontramos dentro das entrelinhas da Bíblia Sagrada. Às vezes, Deus permite certas situações justamente com o propósito, justamente trazer despertamento para a minha vida e para a sua vida. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque as coisas se apertaram tanto. Você não está entendendo? Talvez seja a razão de você estar diante desta classe, para você entender então que às vezes Deus tem nos colocado em diversas situações, justamente para promover despertamento. É tempo de despertamento. O mundo está apostatando e desviando da fé a cada minuto, mas nós devemos ter esse despertamento espiritual. Aquele simbolismo era um simbolismo de tragédia. Enquanto o primeiro capítulo traz uma narrativa de um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que estaria assombrando toda aquela nação. Era uma derrota que estava sendo demonstrada através da invasão daqueles gafanhotos, era a demonstração de uma grave invasão estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo o futuro ataque dos gafanhotos, pois falava de uma forma bem interessante como um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo os céus,
quando lemos em Joel capítulo 2, versículo 2, e descreveu-os como a aparência de um cavalo em miniatura. Isso, a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm de forma organizada, correm de forma acelerada. É dias de trevas, é dia de intensa escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Grande é este povo e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Você precisa entender o contexto do capítulo 2 para entender que aquilo que Pedro entendeu que era o cumprimento pleno e literal do que diz Joel, na verdade, era apenas o cumprimento parcial do que profetizara, do que vaticinara o profeta Joel. Em suas palavras, esse exército invasor seria obstinado, como valentes correriam, cada um pelo seu carreio. Isso tem que ser observado dentro deste capítulo simbólico, importantíssimo, que apresentam verdades futuras, escatológicas. Então, Joel vai fazer uso justamente deste simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo de Judá. Provavelmente, o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia, né, que se dá em 3 incursões, e a primeira acontece no ano 615 a.C., a segunda incursão em 597 e a terceira e derradeira em 586 a.C. Então, para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Então, quando nós olhamos o caos que a Babilônia trouxe, nós vamos ver que este caos ainda é pequeno diante daquilo que profeticamente, que escatologicamente está prescrito para o povo de Israel. Eu acho extremamente importante fazer esta pontuação. Então, não era o tempo, como também não é o tempo de ficarmos indiferentes. Não era o tempo e não é o tempo de vivermos esta vida cheia de apatia. Não era o tempo e não é o tempo de nós vivermos sob uma passividade. Era preciso, como é preciso e é necessário, é imperativo que voltemos a Deus. Porque quando nós voltamos a Deus, Ele está totalmente de braços abertos, esperando a mim e a você. Eu gosto de dizer que não importa o quanto nós caminhamos para longe de Deus, quando decidimos voltar, é apenas o espaço de um mínimo passo, e Ele já está ali esperando-nos, a mim e a você, de braços abertos. Sabe por quê? Porque o Senhor tornará-se a piedade de nós, porque Ele julgará, subjugará os nossos pecados, e as nossas iniquidades e pecados lançará no mais profundo do mar. Sabe por quê? Porque Ele desfaz as nossas transgressões como a névoa, e dos nossos pecados não se lembra. E a ordem é: torna-te para mim, volte-se para mim. Você está aqui e precisa voltar para Deus, faça isso agora. Imediatamente, não perca mais um só segundo da sua vida longe de Cristo. Volte imediatamente. Então, quando não aprendemos nas primeiras lições, veja, quando nós não aprendemos nas primeiras lições, fica tranquilo, outras lições irão aparecer, irão nos alcançar. Eu, todavia, quero obedecer a Deus, de modo que, como o salmista Davi, olhar para trás e dizer: certamente que percebo que estou sendo perseguido. Como assim perseguido? Certamente entendo que bondade e misericórdia me seguirão, me perseguem todos os dias da minha vida. Veja, este é o caráter daquilo que Deus tem para aqueles que estão nele, e o Senhor, por certo, é fiel para cumprir a sua palavra. O terceiro ponto, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Primeiro, o apelo ao arrependimento. Joel vai conclamar, vai convocar os seus compatriotas para o verdadeiro arrependimento. Veja, verdadeiro arrependimento. De arrependimento meia boca está por aí lotado. Não podemos viver neste arrependimento que é uma mentira diante dos olhos de Deus. Podemos enganar a pessoas que estão diante de nós, podemos enganar nossos líderes, nossos pastores,
os superintendentes, os professores da EBD, mas diante de Deus, querido, não tem como passar desapercebido. Então, esta expressão agora mesmo revelou a arrogância daquele povo e revela a urgência do apelo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E outra coisa, não adianta ter apenas uma expressão externa de arrependimento e de submissão e de humilhação, rasgando suas vestes. É necessário que vocês estejam com os vossos corações rasgados. Arrependimento é algo que não pode ser procrastinado, que não pode ser adiado, não pode deixar para amanhã, não pode empurrar com a barriga. Porque não é assim? Amanhã, hoje não, amanhã. Não, hoje não, amanhã quem sabe, né? Amanhã, deixa para amanhã. Amanhã, se eu tiver uma oportunidade, eu vou professar a minha fé em Cristo. É amanhã. Então veja como isto é algo grave, é algo severo, porque amanhã, o que é o amanhã? Quem de nós podemos afirmar a respeito do amanhã? Então, é imediata, é urgente esse chamado ao arrependimento. Na Bíblia, o arrependimento sempre é para hoje, sempre é para agora, sempre, sempre. Quando lemos em Mateus capítulo 4:17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Quando lemos em Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra é também arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério para ou pela presença do Senhor. Então o arrependimento sempre é para agora. O arrependimento é sempre para este momento. O profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos. A verdade é que o verdadeiro arrependimento gera metanoia. E o que é metanoia? É mudança de mente, de prática cristã, de vida. É uma mudança plena e absoluta. Remorso, consciência pesada, não serve para nada. Daqui a pouquinho estamos praticando as mesmas coisas. Mas aquele arrependimento genuíno, veja, nos faz confessar estas práticas a Deus. E a Bíblia diz que aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a conversão deve ser de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Eles deveriam se humilhar diante das potentes mãos de Deus. Então Deus deixa sinais claros de um coração quebrantado e que deveria realizar jejuns com choro, com pranto. A penitência deveria ser profundamente sentida e não era uma questão meramente ritual. Não deveriam ter apenas esta expressão externa, como eu já disse, rasgando suas vestes, mas interna, interior, onde o coração está devidamente rasgado diante de Deus. A nação inteira deveria se arrepender e voltar-se para Deus. Toda a nação estava sendo convocada a este arrependimento. Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Eles, nesse momento, estavam tão envolvidos com política na frente do governo durante, por exemplo, a menoridade de Joás, que possivelmente é o tempo que profetiza Joel, que vão justamente ignorar o principal motivo do seu chamado. O sacerdócio. Não poderiam deixar as suas atividades, o seu ofício sacerdotal, para priorizar aspectos políticos. Então Deus estava conclamando que eles deveriam retornar, e deveriam retornar aos prantos, com o coração quebrantado, e começar a clamar urgentemente pelo povo. Então era preciso voltar, era preciso interceder. Então a promessa deste derramamento do Espírito Santo requer de mim, requer de você, primeiramente, uma conversão verdadeira, genuína, sincera e uma entrega plena, total e absoluta.
Outro ponto, bênçãos materiais. O arrependimento muda destinos. Mediante a conversão sincera, Deus prometeu derramar fartura. E a resposta viria com a providência dos mantimentos que antes agora estavam escassos, como o trigo, como o vinho, como o azeite. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, capítulo 2 de Joel, capítulo 19, eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, deles sereis fartos. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre os gentios. Deus prometeu agir não apenas como provedor de recursos materiais, mas também como protetor do seu povo, como nós lemos, que o Senhor vai remover para longe de vós o exército do norte, vai lançá-lo numa terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu cheiro mal de podridão, e subirá a sua podridão, então, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E aqui eu entro num ponto interessante, que Deus promete esta restauração, promete esta abundância, o trigo, o mosto, o azeite. Veja, o campo agora iria receber as suas chuvas serôdia e a chuva temporã, ou seja, as chuvas da estação da primavera e também do outono. E aqui uma promessa de que este povo jamais seria envergonhado. E tendo agora, na sequência da linguagem profética, este povo não sendo mais envergonhado e tendo essa fartura, é que o profeta começa a dizer que é agora após estes eventos. E há de ser que depois desses acontecimentos, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Por esta razão, quando olhamos, por exemplo, a história de Israel, nós não conseguimos enxergar ao longo de toda a história de que, de fato, a promessa de que o seu povo não seria mais envergonhado tenha tido cumprimento. Ou seja, a profecia, ela é falha? Não. Então este povo deixará de sofrer vergonha a algum momento da sua história? Sim. E a história do povo de Israel nós conhecemos, ela é trágica, ela é triste, ela é aterradora, ela é de perseguição, ela é de espalhamento, ela é de diáspora, ela é de grave perseguição, perseguida em tempos como, por exemplo, pela Babilônia, retornando depois, agora no tempo de Cristo, logo após o período de Cristo, aquela grave perseguição. E agora no ano 70 depois de Cristo, a grande diáspora, este povo espalhado por todos os cantos do mundo. E desde quando esse povo deixou de ter essa vergonha sobre eles? Ah, pastor, mas em 1948 Israel tornou-se a ser um estado. Olha que coisa maravilhosa. A vergonha não existe mais. Mas a verdade é que ainda há uma vergonha imposta, porque, por exemplo, Israel, ele detém todo o território que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó? Não. Então, quando falamos que esta abundância e que esta verdade, que este povo não mais será envergonhado, terá cumprimento pleno agora na segunda vinda de Cristo, e agora nós sabemos que com o reino implantado, o governo estabelecido, os territórios serão estabelecidos, o templo será agora, por certo, inaugurado, e eu estou convicto de que a vergonha será removida, e agora sim, esta palavra profética de Joel poderá ter pleno cumprimento e o Espírito será de fato manifesto sobre toda a carne. É uma visão teológica a respeito deste assunto tão delicado e melindroso. Então, Deus promete restabelecer, promete a chuva, promete o desenvolvimento, promete a colheita, promete tudo. E aqui nós vamos ver, sabe o quê? A bênção ofuscando a tragédia. Aqui a gente vê a bênção ofuscando a maldição, a promessa de restituição daquele tempo de sofrimento e de prejuízo. Regozijai-vos, ó filhos de Sião, e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei
os anos que comeu gafanhoto, locusto, pulgão, a lagarta, e meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será, ou nunca mais será envergonhado. Que promessa gloriosa, que promessa maravilhosa este povo recebe da parte de Deus, e eu creio que esta palavra será plena e cumprida integralmente na sua totalidade por este Deus que fala e cumpre o que fala. Então, a bênção material vem acompanhada de uma graça espiritual, e Joel profetiza sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento. E Pedro vai interpretar então estes depois como últimos dias, né, representando um período bem abrangente que começa com a primeira vinda de Cristo na Terra e que se encerra justamente na sua segunda vinda. Então aqui não tenho dúvida alguma de que aquilo que profetizou Joel teve cumprimento parcial, ou tem se cumprido parcialmente ao longo do tempo, começando em Atos capítulo 2. Note uma coisa, no Antigo Testamento os profetas recebiam unção, todavia a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todo o mundo. Veja, para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres, os efeitos deste derramamento do Espírito Santo são as profecias, sonhos, visões, principalmente com o propósito de gerar a edificação da Igreja de Cristo. Aqueles que buscam os dons do Espírito Santo, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Então não é só sair sonhando, só sair dizendo que tem visões, tem que ser coisa de Deus. Tem que ser coisa do alto, tem que ser coisa genuína, verdadeira, porque de pseudos profetas, de pseudos sonhos espirituais, visões espirituais, a terra está cheia e daqui a pouco todos estes serão desmascarados. Que lição boa, que lição maravilhosa. Veja, Joel faz um registro histórico daquela praga de gafanhotos, exorta a sua geração justamente sobre a iminência do juízo de Deus. No entanto, a promessa da efusão do Espírito Santo foi o tema-chave da sua profecia, eu não tenho dúvidas sobre isso. Este livro, então, o livro profético de Joel, ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão sincera e genuína, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus e querem e buscam a salvação. Tem que se relacionar com Deus, tem que ser sensível à palavra de Deus, haja vista este Espírito da verdade. A Bíblia diz que o mundo não pode receber, porque não vê, tampouco conhece, mas habita em nós e estará em nós para todo sempre. Que nós então possamos ser esta ferramenta para que este Espírito maravilhoso que atua em nós, que habita em nós, também possa tornar a habitar na vida do nosso semelhante. Você ficou até aqui, eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que sou grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado, e você tem liberdade, todos vocês que estão aqui, nos ajude a compartilhar o nosso conteúdo nos países de fala portuguesa. Então compartilhe nosso conteúdo nos seus grupos eclesiásticos, ministeriais, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus e vamos disseminar esta semente boa, esta semente do bem. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe-nos e conceda-nos a Tua paz e que o Teu Espírito traga maior entendimento aos nossos corações. É o que humildemente peço e eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem então, fique em paz e até a próxima.